Bom, eu vou continuar com as perguntas sobre o livro Sementes Lúdicas. Agora eu vou para o capítulo A Distância de Casa e o Amadurecimento Emocional. É no capítulo que você conta a sua ida para Londres. Você fala como foi importante para você se distanciar de casa para amadurecer emocionalmente. Você percebe que é comum essa necessidade da distância para a diferenciação parental? Encontrei muitas pessoas que precisaram disso, né? Eu acho que é saudável, né? Em alguma fase da vida, você articular uma espécie de distância justa em relação aos seus pais, porque a presença dos nossos pais tende a ser algo muito penetrante no nosso psiquismo, já que eles cumpriram um papel vital no atendimento às nossas necessidades. Então, eu considero saudável toda pessoa se dar o direito a um tempo de experiência, de distância mesmo, né? Dos seus pais para poder se conhecer sem essas influências, né? E aí sim conhecer, aí sim articular um pouquinho a consciência dessas influências dentro de si, né? Na medida em que não está respaldada pela presença daqueles entes. Então é uma maneira muito simples e às vezes necessária de produzir a consciência de como eles moram dentro de mim. E se eu estou entretido com eles, eu não tenho essa oportunidade, né? Então essa distância ela é saudável para a produção de consciência. Eu sinto que ela é necessária, muitas pessoas precisam delas, porque também os pais às vezes foram penetrantes demais, né? Seja por carência, por projeções de suas próprias necessidades. Então, no processo de diferenciação, algumas pessoas têm a necessidade de passar um tempinho longe de casa, né? E para poder perceber outras possibilidades de si que estavam ali, eclipsadas no regimento daquelas presenças. Então, já vi muito isso no processo terapêutico, e vi que de fato serve, né, quando não é uma fuga de casa, porque você também tem pessoas que vão embora como uma maneira de fugir, né? Essa distância não pode ser uma fuga, ela deve ser de fato um genuíno interesse por si numa articulação de amor à diferença, que se é da diferença não é articulada pelos pais. Mas significa que você consegue voltar para casa e conviver com seus pais, reconhecer o valor deles, né? Então não é a manutenção de uma rejeição, né? Eu já encontrei muitas pessoas que mantinham na distância rejeição, e isso era uma forma de não se integrar, de não se interessar por assimilar aqueles agentes, né? E aí é fácil, é que nem você definir o que é mal, é aquilo ali lá, né? Aí eu evito, né? Por isso que uma moralidade muito estreita, ela tende a não ser integrativa. Eu não vou conhecer, eu não poder dimensionar o meu mal, o meu negativo, que seja nesse contexto maior, né? Então, essa distância, ela às vezes é aquilo que se articula, né? Da minha produção de mim mesmo, que não é mais legitimado pelos meus pais, que mora na diferença. É uma parcela minha que cada vez mais reside na diferença. Isso é o adulto. O adulto precisa ter a maior parte de si operando no amor pela diferença. Esse é o desafio de ser adulto. A criança é aquela que não consegue fazer isso. Mas isso não é em detrimento da infância, não é em detrimento do pai. Isso, de fato, é digno. Uma maneira de honrar os pais é a capacidade de amar o mais diferente. Isso é o exercício de reverência. E a reverência não é ficar olhando os pais e falando palavras de gratidão. Tá? É, de fato, estar em paz com o que você recebeu deles, né? E capacitado para se investir numa articulação com a diferença. Aí sim, operando enquanto um agente de renovação da família, né? Porque existe o nós familiar ao qual você é um agente participante. Se você fica preso numa infância ainda olhando para projeções de permissões parentais, esperando autorizações, você não emerge para os desafios de amar o diferente e renovar o sistema familiar. Então, isso gera uma espécie de adoecimento do sistema familiar, né, que fica estagnado, né? Então, a gente precisa da diferença para nos fertilizar. Essa fertilização é fonte de renovação. Tá? Então não é fuga de casa, é de fato, né, o desafio de amar a diferença, portando, né, é, é, a capacidade, né, que foi de uma certa forma exercida pelos pais, mas agora é assimilada como responsabilidade de si mesmo. Nesse capítulo, você fala um pouco sobre o círculo e as suas perspectivas simbólicas na história da humanidade. Você também fala da sua composição de eixo e contorno. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a importância dessas instâncias de eixo e contorno para a nossa prática. Este contorno são indicadores da operação da consciência, né? Você percebe isso no fenômeno que a gente aborda, né? Você vai ver muitas vezes a pessoa ela girando no eixo, esse eixo de fato também está na experiência interna do corpo, que a gente chama de canal central, que é a boca ânus, né? Toda a nossa estrutura afetiva ela está vinculada a esse canal central, porque de fato
o que é mais essencial é a vida enquanto alimento. Consciência tem muito a ver com alimento, não tem nada a ver com informação, tem a ver com alimento. E todos os fluxos de vitalidade podem servir de alimento, eles são alimento. O desafio do Aletheia é fazer com que uma pessoa se alimente de sua vida humana. Esse é o desafio que eu me coloquei. Tá? E vão ter expressões desse acontecimento da consciência, como se revela a consciência no fenômeno, se dá muito através da atividade de eixo e da atividade contorno. E são indicadores de alguém que está se responsabilizando por ser quem se é, né? Por se portar, ou seja, alguém que está abraçando a vida enquanto uma articulação de seu próprio cuidado. São indicadores que se dão na forma dessas articulações que produzem o círculo. Com certeza. Isso também evidencia uma espécie de consciência feminina mais original, que, na verdade, constitui todos os sujeitos, tá? Que é uma espécie de dimensão global, né, da nossa situação, dadas as envergaduras de capacidade de cada sujeito. Mas, de fato, uma pessoa precisa ter uma dimensão mais global de quem ela é, né? Isso eu chamo de senso de participação, né? Eu sou aqui com você, focado nisso, você está me perguntando, só que eu sou um ente histórico que passou por uma série de coisas. Isso tudo está operando aqui, está contribuindo, né? Eu tenho vínculos que, de uma certa forma, colocam limites para nossas relações. Isso tudo sou eu, né? Não tudo, não, nem tudo que eu sou se resume a esse momento, né? Mas opera em algum tipo de relação afetiva e efeito, né, no que a gente faz. Então, essa noção global de quem eu sou é necessária para que eu possa me respeitar enquanto um agente vinculado a uma sociedade, né? E que preza determinados valores, não outros. Se eu perco a dimensão disso, eu vivo só imediato. E aí eu fico uma espécie de criança pequena que segue qualquer impulso. E eu vejo muitas pessoas que são muito imediatistas e voluntariosas chamando-se de liberdade, quando em termos de consciência isso é o auge da não liberdade, né? Porque de fato não tem um dimensionamento mais global e mais amplo da consciência que extrapola o mero momento, né? E quando você fala de espiritualidade enquanto presença, valorização do momento, você está falando da sabedoria desses vínculos operando aqui, e não de se esquecer deles. Lembra, até é não esquecimento, né? Então, de fato estar aqui íntegro na situação de ser aquele que representa tudo isso que eu sou, inclusive as partes minhas que não se oportunam nesses estímulos, né? Isso tudo é o que seria o campo mais ampliado de uma noção global da consciência desse eu, que aqui se coloca. Tá? Então, estaria no aspecto contorno. O eixo está mais ligado àquilo que implica mais diretamente. Então, a alegria que eu estou de falar com você por estar interessado no que você está falando, né? Então, ele está mais articulado com aquilo, a vida que está fluindo nesse momento, para mim, né? O aspecto mais global já é um aspecto mais pautado pela espacialização da psique via vínculos. Então, é essa intersubjetividade, né? O Mauro comprometido com tudo que produz a individualidade do Mauro. Então, isso seriam articulações de eixo e contorno, e elas são aspectos espontâneos do fenômeno, de como a psique se espacializa. É bonito ver a psique se espacializar, né? E você vê quando existe uma articulação de um assumir da consciência, vai aparecer eixo, e vai aparecer movimento de contorno. Você fala por artifícios. Quais são os esforços e os compromissos? Oi. Falhou. Falhou? Tá. Vou repetir tudo. Você fala que a intensidade da experiência do sagrado não pode ser atingida por artifícios, que são esforços. Não. Quais são os esforços e compromissos que ela requer? A intensidade da experiência do sagrado. Está falhando um pouquinho, mas eu ouvi. Estou pensando. A conotação que eu dou para artifício, né, é, de uma certa forma, aquilo que simula, que burla. Tá? Porque, obviamente, existe algo da arte, né? Porque a palavra artifício também tem uma vinculação que é a capacidade do homem. Né? O homem ele, ele, ele é um ser criador. Né? Então, existem artefatos ou artifícios que articulam isso com dignidade. Então, não é nesse sentido que eu estou falando, mas aquilo que, de uma certa forma, burla, né, aquilo que é próprio de um ser e produz aparências. Novamente, é muito comum você ter todo um contexto, né, de espiritualidade que é uma maneira de burlar o que seria se interessar pela nossa situação existencial.
E nesse sentido, eu acredito que não se produz uma experiência de sagrado. Na maneira como eu concebo a experiência do sagrado, ela é uma intensidade do fluxo de vitalidade que flui pelo corpo. Nosso corpo, nesse momento, está tendo uma experiência muito intensa. Por que eu não estou sentindo intensidade? Porque o eu mora a uma distância do eu, ele reside a uma distância do eu. O que é a proposta espiritual do Aletheia? Vamos sanar essa distância. E quanto mais, isso é bonito ver nos praticantes, os praticantes começam a ter experiências mais intensas. Essa intensidade, ela não é gerada, ela não é ocasionada pelo eu. Ela é própria do corpo humano. Porque o corpo humano está dimensionando algo muito grave. Está de fato, dimensionando um existir com múltiplas perspectivas de profundidade no tempo, na experiência da Terra, na articulação coletiva da própria vida se engendrando. É muita coisa. Só que para nós isso fica a nível inconsciente. Ora, o trabalho da consciência é, de uma certa forma, se produzir numa espécie de interesse naquilo que é inconsciente. Então, a Aletheia vai exatamente produzir uma participação mais profunda dessa consciência nessa intensidade que é dimensionada de forma inconsciente. Está ao alcance do nosso corpo. Né? Então, o sagrado, enquanto uma experiência espiritual do Aletheia, é uma maior participação da consciência na situação do corpo humano, né? Principalmente naquilo que diz respeito a dimensionamento da natureza, da participação do nosso corpo humano na prospecção da própria natureza. E isso é uma experiência muito intensa. Agora, isso não tem como ser simulado, né? De fato, é algo que arrebata, né? Que toma uma pessoa e se mostra extremamente poderoso no sentido de evidenciar a riqueza da experiência. É uma espécie de marca inconsciente de uma espécie de disponibilidade para a celebração da vida que mora dentro de todos nós. Isso é a maneira que eu percebo o espírito fluindo através do corpo. E essa celebração da vida, de fato, envolve celebrar todos os aspectos que compõem a vida humana, né? E aí, sim, a maneira mais direta de realização consciente disso são como as emoções fluem através de nós e com que postura nós as endereçamos. E se nós nos permitimos ser organizados, né, e nos valemos dela para camadas mais elaboradas, né, de arte mesmo, da consciência, do que seria essa participação. Eu trabalho muito no que os antigos chamavam de uma espécie de participação mística, né, que é o estado de ser do nosso corpo por ser um agente da natureza. Então, essa intensidade ela está operando de forma inconsciente para nós e ela pode ser cada vez mais uma dimensão consciente na medida em que a gente se concilia com o nosso corpo e com o trabalho que ele cumpre para a natureza. Você fala que as maiores oportunidades de desenvolvimento estão nas pequenas coisas do cotidiano. Por que a gente fica tão alheio a essa riqueza disponível a todo instante? A gente tem muito arraigado em nós uma espécie de ambição, né? Que já nos convence de que tudo que é mais e maior é melhor, né? E muito do nosso asseguramento se dá pelo mais e pelo maior, né? A gente acumula muito, né? No sentido de segurar. Então, a gente já tem muito arraigado na gente uma desmedida, uma injustiça, né? Eu acredito que a nossa consciência se encontra deslocada mesmo do que seria o ponto de percepção justo que evidencia o valor dessas pequenas coisas. Porque nós somos muito deslocados pelos próprios desejos, então a gente está sempre desejando e é próprio o desejo da projeção, não há problema, e é próprio o desejo isso. Só que eu não posso ser só isso, né? Eu preciso ser participação naquilo que me constitui. Então esse deslocamento ele já está muito normalizado, então a gente nunca está presente para valorizar. A gente nunca está presente, está sempre na ânsia do novo, na ânsia do próximo, do que vai vir a ser. A gente não para, a gente tem uma dificuldade de parar. Olha os problemas de sono, de perda de relaxamento, de estresse emocional, somatização que vem disso. A gente está deslocado do que eu chamo de lugar de direito, o que propicia a consciência a valorização disso. Olha a vida acontecendo. E ela está plenamente acontecendo, ela não acontece mais ou menos em realidade, não é? É porque eu tenho, né, enquanto indivíduo, uma hierarquia de valores que fala, agora a vida está melhor, ela está acontecendo mais. Mas, no fundo, ela não acontece mais nem menos, né? Ela acontece através dessas múltiplas possibilidades. Então, a gente fica muito refém da nossa própria hierarquia de valores.
Não estou falando que nós não devemos ter uma hierarquia de valores. Sem hierarquia de valores, você não se diferencia, tá? Mas você pode ser muito refém dessa seletividade, dessas predileções, e ela pode operar cegando você da produção de valores muito surpreendentes que já estão ao seu alcance, e não vão ser conquistas do seu desejo. E geralmente são aquelas satisfações, e isso é muito interessante, tá? Mais próximas das necessidades, porque a necessidade também produz satisfação, não é só o desejo que produz satisfação. E eu não vejo as pessoas afeitas às satisfações da necessidade, né? Mas muito afeitas às satisfações dos desejos, seus deslocamentos, de suas distâncias, de suas conquistas, né? E suas identificações com objetos de desejo, e assim vai. Então, existe esse deslocamento que precisa ser sanado para a pessoa poder estar nessa situação relaxada de esse lugar, a vida acontecendo dessa maneira, né? Enquanto uma instância da plenitude, né? E não a plenitude enquanto conquista de eu conseguir construir esse indivíduo que eu contemplo enquanto mais vida, né? Ou melhor viver, entende? A grande questão é estabelecer um diálogo entre o meu projeto de ser e aquilo que eu vivo, né? O meu projeto de ser pode ser muito opressivo em relação ao que eu experimento, e aí me desloca, e acaba produzindo uma sensação constante de falta e insatisfação. Isso é criminoso, já que existe muito alimento abundante na presença, né? E eu percebo que a nossa cultura de consciência não nos norteia para reconhecer a abundância do alimento na presença, nos norteia muito para as conquistas do campo do desejo. Então, existe esse deslocamento da consciência, que inibe a valorização dessas coisas menores, mais íntimas, já aqui do próprio entorno. Isso seria o senso de participação. Você conta o episódio do atentado do metrô em Londres e fala que você testemunhou a exclusão como um efeito do medo. Por que a exclusão é tão tóxica para a nossa realidade afetiva? Ela é tão tóxica porque a exclusão, na maior parte das vezes, opera na, é, apartando a maior diferença. Aquilo que é mais diferente, mais estranho a mim, é mais difícil de eu compreender. E quando você pensa em termos afetivos e psíquicos, é o que tem o maior potencial de fertilização, de convocar a diferença que opera em mim, aquilo que opera enquanto potencial inconsciente, né? Então, na medida que a gente incorpora, produz comportamentos excludentes, a gente vai se enrijecendo numa espécie de autolegitimação, né? A gente vira uma espécie de dono da verdade, né? Isso pode ser tão arrogante ao ponto de dar uma espécie de direito divino a uma pessoa em aniquilar o outro como não humano, né? E a gente tem historicamente isso acontecendo. Então, a exclusão é algo muito perigoso. É algo muito perigoso. Talvez seja uma das articulações mais perigosas para a produção de consciência do ser humano. É aquilo que se mostra mais articulador das piores formas de violência. Seja a exclusão de um com as suas próprias qualidades, componentes emocionais, é aí que começa na intimidade, até o que seria ensinar isso na exclusão da maior diferença. A gente está vivendo uma época onde isso está muito presente, porque a gente vive aí uma espécie de repercussão do processo de globalização, né? A gente tem um convívio muito diferente, né? E isso gera um constante estranhamento. Eu sinto que esse é o desafio mais fundamental do ser humano, e eu uso muito o mito de Dionísio para trazer isso, que de fato ele é esse estranho, esse constante estranho, né? Mas nós somos diferentes, nós somos brasileiros, cariocas, né? Então a diferença é uma espécie de status quo do humano, né? Entende? Então imagina, se eu vou tolerando exclusões a mais diferença, daqui a pouco, sei lá, eu vou ter problema em executar as morenas, entende? Eu vou, porque eu tenho uma dificuldade com morenas, dando um exemplo caricato absurdo, mas um criminoso ele pode chegar a uma psicopatologia nesse sentido, sabe? Então a exclusão é algo muito, muito, muito perigoso, né? Porque ela vai dando um direito indevido, né? De uma espécie de arquitetura do mundo que vai escanteando ao ponto de se permitir a aniquilação do mais diferente, quando de fato psicicamente mais diferença é mais oportunidade, né? É quem de fato pode evidenciar mais a profundidade da minha experiência de existir e acordar para a minha consciência e meu potencial inconsciente. Então as consequências são muito dramáticas da incorporação de padrões excludentes para as carências que consomem uma própria individualidade, que fica se autoafirmando, né? Se autovalidando, né? E aí você vai ver hoje em dia, a gente está vivendo uma época onde, de fato, a gente tem pessoas muito consumidas por suas próprias crenças e que vão a vias de fato
né? Porque confundem o mundo com a visão do mundo, né? Com a percepção, né? E aí se dão direito a fazer e cometer atrocidade. Então, a exclusão é um artigo de interesse para todo mundo que tem, né, um amor pelo problema da consciência e precisa dimensionar como eu sou excludente, onde é que ela está operando, né? E se ela é de fato favorável ou não, porque ela pode levar uma pessoa a perder muito, né? E cada vez mais se afirmar de uma maneira mais direta e imediata. E aí você vai ter uma espécie de repercussão de um passado que foi sem transformação em direção ao futuro. No nosso fenômeno, isso cria o que a gente chama de determinações do destino, né? E aí você, um processo de criação, né, que acaba sendo estimulado pelo atrito das diferenças, vai padecendo, vai padecendo, né? Vai predominando o que seria uma articulação da adequação afetiva, da adequação social, das adequações que vão incorporar, né, a psique, e assim vai. Então, tem muitas consequências graves para o problema da exclusão, porque, vamos lá, né? É, todos nós temos uma angústia existencial, estamos ofertados ao desconhecido, né? E o que é a maneira mais fácil de você apaziguar essa angústia? Mauro, não fica angustiado, não. Eu vou te falar o que é bom e o que é mal. Tá bom. Então você já tem um mapa para te guiar. E aí, olha, o mal tem essas características, tem aquela barba grande, tem aquela túnica na cabeça, fala uma língua meio estranha, né? Ele é mal porque ele não atende às necessidades como você atende, ele não articula o convívio como você articula, então ele é muito imediatamente tido como mal, né? Então é muito infantil essas. Quando você sabe o que é bom e o que é mal, você já está perdido em termos de consciência. Aí você já começou a abandonar o seu processo de diferenciação e vira uma espécie de boi mesmo, né? A ser guiado por alguém, por um projeto de ser de um outro. Eu sinto que todo mundo merece, né, se desafiar esse projeto de ser, né? E se colocar nessa situação original de não saber o que é bom e mal e experimentar-se, né? Então, designar o que é bom e o que é mal é uma maneira de operar a excludência. E aí você vai, de uma certa forma, é, jogando água no feijão, né, de onde vem o alimento afetivo, né? Ele vai ficando cada vez mais ralo, né, porque você vai de fato só indo em direção àquilo que você já contempla como garantia de alimento, já contempla como garantia de reconhecimento de si, mas aí a vida vai de uma certa forma perdendo o sabor, né? Você vê que a vida é uma coletividade que se entretém e se atrita, né? A vida é essa coletividade se atritando. Para o humano também, para todas as esferas, inclusive as esferas culturais. Então, aquilo que se torna recluso fica infértil, né? Padece pela infertilidade. Isso acontece tanto em individualidades que ficam oprimidas pelo seu próprio discurso do medo, isso também opera em sociedades que, de uma certa forma, incorporam defesas grandes demais para a inseminação da diferença. Então, o grande desafio do ser humano é esse convívio com a maior diferença e articular-se em distâncias justas para preservar o que deve ser preservado e articular as inseminações e as mudanças que são próprias do convívio com a diferença. E aí tem uma sabedoria que pode ser endereçada caso a caso, momento a momento, né? No caso do atentado, você tinha lá uma querela histórica, política, né, de povos, né, que no fundo foram colonizados, né, e abusados, né, e você tem um legado histórico que precisa ser sanado, né? Agora, quando a guerra é no país do outro, é uma maravilha, né? Quando ela chega no seu lugar e você se horroriza, né? Eu não estou falando a favor do terrorismo, mas vamos lá, é porque uma pessoa que se explode é uma pessoa desesperada, uma pessoa que não tem recursos, sabe? Isso deve ser visto, né? Com um olhar amoroso, não para o terrorista, mas por que pessoas estão sendo empurradas para essa situação, sabe? Isso é meio grave. E são empurradas porque são sistematicamente massacradas e excluídas. Então, o terrorismo é o último recurso que muitos povos e pessoas têm para tentar evidenciar alguma forma de valor do seu existir. E jamais deveria se chegar a esse tipo de situação, né? Como eu contemplo, né? Então, eu não acho que deve ser justificado de maneira alguma, mas precisa ser visto num panorama maior de abusos, de desigualdades e de exclusões que nós simplesmente normalizamos e incorporamos, sabe? Agora eu vou fazer minhas últimas perguntas dessa aula, que tem relação com a sensação de ser estrangeiro, sobre a experiência de você ter se colocado a experiência de ser estrangeiro. Aí eu queria te perguntar se a experiência de se tornar estrangeiro despertou novos ângulos de acesso à sua realidade afetiva
E se ser estrangeiro contribuiu para o seu exercício de estranhamento. Bastante. Eu acho que nossa, como é rica a experiência de você ter um convívio mesmo numa outra cultura, né? Ou seja, atravessado por uma diferença que não está lá, né? Compactuando com os seus significados natais, né? E de uma certa forma você fica mais íntimo do medo e mais atento a como o desconhecido opera, né? Implicando você. Então, eu acredito que te coloca numa situação muito original de perguntar o que significa ser você, o que significa viver, o que significa ser humano, né? O que é significativo e quais são os sentidos. Se colocar na situação de estrangeiro é se colocar numa grande oportunidade de se criar tendo acesso a coisas muito originais, que na maior parte das vezes ficam esquecidas na medida em que a vida familiar se encaminha, né? A vida familiar se encaminha, você não estranha ela, já está dada. Ela se produz quase que roboticamente. Então, quando você se coloca numa situação, né, de residir numa outra cultura, esse asseguramento que está lá meio tácito, ele se perde. Você fica numa espécie de hiperatenção, né, para produzir os vínculos, articular uma significação favorável do convívio com aqueles estranhos que estão no seu entorno, né? Então, dá uma abertura, né, uma espécie de originalidade da sua colocação. Ela pode ser aproveitada ou não. Eu considero uma experiência muito valorosa, sabe? Que pode abrir muito uma pessoa, porque o humano ele é situado, né? Eu não posso admitir que o humano é só essas pessoas com quem eu convivo. Não, tem pessoas radicalmente diferentes de nós com vidas humanas absolutamente diferentes. Se eu tenho interesse pelo humano, eu também não preciso ficar só restrito no meu lugar natal, né? E ficar adensando um asseguramento desse convívio. Eu considero isso pobre, já que você tem um mundo aí com muitas possibilidades, né, e soluções criativas para o problema do existir. Eu, pessoalmente, tenho muito interesse pela diferença e o estrangeiro ele está lá, né, uma evidência viva de outras soluções para os problemas do existir. E eu quero ser influenciado, eu quero ser atravessado. Me interessa que ele acorde, né, potências do meu inconsciente, porque a presença dele tem essa capacidade, mais até do que ele me fala, a própria presença dele tem essa capacidade, porque ali você tem, de fato, alguém que viveu uma experiência diferente. E eu acredito muito nessa influência das presenças. Fala, até aborda a influência das presenças, e não tanto o poder da palavra. Tá? Então, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito, muito, muito importante, né? De abertura para o próprio potencial do humano. Sabe?